E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Setor Logístico. Eu sempre trago para você muito conhecimento, muito conteúdo aplicado aí na nossa área de logística, certo? O assunto que eu vou tratar com você hoje é sobre porta-pallets. Porta-pallets são aquelas estruturas de armazenagem que a gente encontra em centros de distribuição, em armazéns. Você com certeza já deve ter visto alguma coisa presencialmente ou até nas pesquisas que você faz na internet. No vídeo de hoje eu vou te trazer quais são os 4 principais tipos de estruturas porta-pallets que nós temos e é muito importante você absorver todo esse conhecimento. Então acompanha comigo até o final. Eu sou o Thiago do Setor Logístico e vem comigo. Para falar aqui sobre porta-pallets, vou te fazer um convite. Imagina comigo, você entra dentro de um centro de distribuição e começa a ver aquelas estantes gigantescas, aquelas grandes estruturas metálicas, tá? Normalmente elas são azuis e laranja e que sobre elas estão armazenados aí vários pallets, certo? Esses são os porta-pallets. Eu vou chamar aqui a nossa lousa digital para nos ajudar aí com esse conceito. Então olha só, a imagem que a gente está vendo aí são porta-pallets. Tá? Como eu falei, em diversos armazéns, em diversos centros de distribuição, nós encontramos essas estruturas. Porta-pallets, eles são estruturas metálicas de armazenagem. Então, eles são constituídos aí por aço, certo? Aço estrutural, tem um aço específico para que seja construída essas estruturas, mas o principal objetivo das estruturas de armazenagem, no caso porta-pallets especificamente, como nós estamos falando aqui, é o armazenamento de pallets, né? Como o próprio nome dele já diz. Mas a principal vantagem dele é a verticalização. Tá? Então aquele armazém que a gente normalmente faz apenas uma armazenagem horizontal, digamos assim, né? Apenas sobre o solo, e algumas vezes a gente consegue até blocar alguns pallets, né? Dependendo do produto que está sendo armazenado ali. Mas a grande vantagem do porta-pallet, no caso, é que a gente consegue fazer essa verticalização. Então a gente aproveita todo o pé direito do galpão. Então a gente não tem apenas aquela armazenagem horizontal, a gente consegue aproveitar todo esse espaço. Então a densidade de armazenagem ela é muito maior, ela cresce muito mais. A gente consegue aproveitar muito mais o nosso galpão, né? Ou seja, essa questão volumétrica do galpão. A gente ocupa todo esse espaço aí, né? Temos os corredores operacionais necessários, mas essa é a principal função do porta-pallet, tá bom? Para que a gente consiga ter uma ocupação muito maior do nosso centro de distribuição, do nosso armazém, para que a gente possa estocar muito mais produtos, tá? E uma das grandes vantagens do porta-pallet é a alta seletividade que ele tem. Ou seja, a gente consegue colocar um pallet de um produto em uma posição e na posição ao lado a gente coloca um pallet de outro produto. Então a gente consegue ter um acesso muito rápido, muito dinâmico ao material que a gente está armazenando, tá? Mas o objetivo principal dessa aula de hoje é eu trazer para você quais são os 4 principais tipos de porta-pallets que nós temos, tá? Então a gente vai passar aqui por esses 4 tipos para trazer toda essa informação para você. O primeiro tipo de porta-pallet que a gente vai conversar é o tipo convencional, tá? Eu trouxe nessa imagem aqui para você ver, esse é um porta-pallet convencional, tá? Nós podemos identificar aqui, ó, o porta-pallet ele tem componentes, tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso para deixar aqui para você no canal sobre quais são os componentes principais de um porta-pallet. A intenção hoje é trazer para você, como eu já disse, os principais tipos que nós temos. Esse é um porta-pallet convencional, certo? Trazendo um pouco aqui da estrutura, essa parte laranja que nós temos aqui, essa peça laranja, ela é chamada de longarina, tá? E aqui esse azul é a coluna, junto com esse zigue-zague aqui, ó, ele compõe o que nós chamamos de montante, tá? Então, basicamente, o porta-pallet é uma estrutura modular. A gente consegue montar ele um do lado do outro, né? A gente vê aí diversas ruas, né? A gente costuma chamar de ruas dentro do layout geral aqui de porta-pallet, né? E você pode notar que aqui nós temos uma rua que é formada por 2 frentes, né? Ou seja, você consegue operar desse lado, se você vier com a empilhadeira do outro lado, você opera do outro. Isso aqui, pessoal, esse conjunto, ele é chamado de bifrontal, tá? E lá no fundo a gente consegue ver que tem um conjunto que é único, né? Que a gente opera só de uma frente e do outro lado é parede. Esse conjunto, ele é formado apenas de uma rua aqui, como nós costumamos dizer, e ele é chamado de monofrontal. Tá? Isso é muito importante você conhecer essa diferenciação.
Tem gente que chama isso de, quando é, nesse caso, como eu falei, bifrontal, chama de rua dupla, e esse aqui como rua simples, tá? Não está errado, mas a denominação técnica é essa, bifrontal e monofrontal. Então vamos lá, por que esse aqui é um porta-pallet convencional? Eu trouxe para você aqui uma visão de projeto, tá? Esse é um desenho de um projeto de porta-pallets, tá? Quando a gente vai para a área de projetos, aí de estruturas metálicas, né, estruturas de armazenagem, aí a gente tem esse desenho de projeto. Nós temos aqui uma vista frontal e uma vista lateral. Se você não conhece muito de desenho mecânico, eu vou te explicar. Desenho técnico mecânico, a vista frontal, imagina que você está olhando exatamente de frente para o módulo do porta-pallet. Tá? Então essa é a sua vista frontal. E a lateral é como se você estivesse vindo para o lado e olhando exatamente na lateral desse porta-pallet. Tá? Então esse é o conceito. Então por que a gente chama ele de convencional? Imagine que a gente vai projetar um porta-pallet para um pallet PBR. O pallet PBR ele tem as dimensões padrão, 1000 por 1200, ou seja, 1 metro de frente por 1,20 m de profundidade. Então é exatamente isso que acontece. O porta-pallets convencional, ele tem essas medidas, tá? Olha só, nós temos 1000, né, ou seja, 1 metro de frente de um pallet e 1 metro de frente do outro pallet. E por norma, ele tem que ter um afastamento, olha, do interno da coluna aqui, ó, 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros. Aí nós temos 1 metro do pallet, depois nós temos mais 10 centímetros, 1 metro do pallet mais 10 centímetros. Então ele forma um módulo aqui entre colunas de 2,300, ou seja, 2.300 milímetros. Isso dá um módulo de 2,30 metros de frente, tá? Então a armazenagem vai ser uma armazenagem por pallet convencional. Então, e a profundidade? É a mesma coisa, olha só. O pallet ele tem 1,200 de profundidade, ou seja, 1,20 m de profundidade. Então, o módulo, né, no caso, como nós falamos aqui, ó, ele tem 1000 de profundidade, ou seja, 1 metro de profundidade. Como eu disse, conforme norma, ele permite aí que a gente tenha aí um balanço do pallet de 100 milímetros de cada lado, ou seja, 10 centímetros de cada lado. Então, o pallet fica centralizado na estrutura. E o desenho que eu tenho dessa vista lateral é de uma bifrontal, como eu falei, ou rua dupla, né, como é comumente chamada aí nas operações logísticas. Então olha só, esse é um porta-pallets convencional e ele tem vários níveis de armazenagem, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3 níveis. A gente costuma dizer então que ele é chão mais 3, ou seja, o nível do solo a gente também consegue armazenar e ele tem mais 3 níveis de armazenagem, tá? E cada nível aqui tem sua altura definida. Então esta é a representação, né, em desenho técnico de uma estrutura de armazenagem, tá bom? Para você conhecer. Então, para a gente fechar esse conceito de porta-pallet convencional. O porta-pallet convencional, ele é aquele porta-pallet que tem 2,30 m de vão frontal, certo? E ele tem 1 metro de profundidade, tá? E daí ele pode ter diversos níveis. O que eu trouxe para você aqui, ó, tem 1, 2, 3 níveis. Mas ele pode ter mais níveis aí de armazenagem, tá? Isso vai de acordo com o pé direito do galpão, tá? Vai de acordo aí com a elevação da empilhadeira que vai ser utilizada, que é uma coisa muito importante também, porque se você colocar muitos níveis de armazenagem no porta-pallet e você tiver uma empilhadeira que não consegue operar, você não vai conseguir utilizar essa estrutura, tá? Então esse é o conceito de um porta-pallet convencional, tá bom? O próximo que eu trago para você é um porta-pallet de dupla profundidade, tá? A gente viu que no exemplo anterior, o convencional, a gente consegue armazenar um pallet na profundidade, né? Ou seja, a gente coloca um pallet aqui, depois a gente vem, se for uma bifrontal, pelo outro lado e coloca outro pallet. O de dupla profundidade, olha só como ele é. Aqui nós temos dois segmentos aqui, que um deles é um montante, daquele que eu já expliquei para vocês como é, e do lado a gente tem o que a gente chama de monoposto, tá? Mas imagine o seguinte, que a função dele é que a gente consiga colocar ou dois pallets, tá? Um pallet aqui e outro pallet atrás, ou um pallet maior de profundidade. Então veja só, esse aqui no caso, esse projeto especial, ele é para um pallet que ele tem 1 metro de frente, mas ele tem aqui 2,30 metros de profundidade esse pallet. Tá? Então a gente precisou fazer um de dupla profundidade. Então é um tipo de porta-pallet um pouco especial. Mas por que ele não é tão especial assim? Porque a gente encontra bastante porta-pallets de dupla profundidade.
Se você quiser aproveitar ainda mais o seu galpão e o seu produto aí puder ser armazenado desse jeito, a gente pode fazer um porta-pallet de dupla profundidade em que você consiga colocar um pallet na profundidade de trás e um outro na profundidade da frente, tá? E daí para operar isso? Daí você vai precisar de uma empilhadeira especial, certo? Uma empilhadeira que a gente chama de pantográfica. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo dos tipos de empilhadeira. Depois que acabar esse aqui, dá um pulinho, assiste ele lá para você conhecer esses tipos de empilhadeira especiais, tá bom? Então, um dos tipos de porta-pallets que nós temos é esse porta-pallet de dupla profundidade. Então, qual é a aplicação dele? Ou pallets, né, para armazenar pallets com uma profundidade especial, ou para armazenar 2 pallets que tenham uma profundidade de 1,200. Tá? E a gente faz essa dupla profundidade no porta-pallet. Então, eu trago para você aqui um exemplo. Olha só, um exemplo de porta-pallet de dupla profundidade para armazenagem. Você pode notar que esse pallet ele é um pallet especial, né? Olha só, ele pega e aí nós temos o quê? Ao invés de ter só 2 longarinas aqui, né, na profundidade, nós temos 3 para poder apoiar esse pallet aí. Então, um porta-pallet especial, ele fica nessa configuração. E aqui é uma bifrontal de um porta-pallet especial, tá? Que é daquele desenho de projeto que eu acabei de te mostrar aqui, de um porta-pallet de dupla profundidade, certo? Tá gostando do conteúdo? Tá achando interessante? Tá te agregando? Então não esquecem, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem você conhece aí. Ativar o sininho é muito importante, tá? Porque daí o YouTube entende que você gostou do nosso conteúdo aqui e ele sempre vai te avisar quando a gente postar videoaulas novas, para você não perder, tá certo? Um próximo tipo de porta-pallet que nós temos é o porta-pallet piso intermediário ou piso elevado, como o pessoal costuma chamar também, como recebe essa denominação. Qual é a principal diferença que nós temos então? Note que nós temos diversos níveis aqui, né? Ó, vários níveis, depois a gente tem um nível de piso que nós chamamos, ou seja, você tem níveis de armazenagem, depois nos corredores, né? Ou seja, nas ruas, aonde ficariam as ruas, você tem um pavimento de piso. Tá, esse piso pode ser metálico, ele pode ser revestido aí por placas de piso wall, mas é realmente para as pessoas se deslocarem lá em cima. O piso intermediário ele é muito utilizado para picking vertical. O que é esse conceito de picking vertical? Mercado Livre, Amazon, grandes empresas aí de e-commerce, elas utilizam muito esse sistema, que são estruturas exatamente dessa maneira que eu falei. São pisos intermediários, né? Ou seja, a gente tem piso entre os vãos, né? Entre os módulos de armazenagem, nós temos pisos aí que o pessoal consegue deslocar. Muitas das vezes consegue com um carrinho de separação, consegue puxar para fazer todo esse trabalho aí de picking, tá bom? No piso intermediário, a gente pode ter escadas, né? Normalmente precisa-se de escadas para que seja feito acesso a cada nível, né? A cada pavimento, mas a gente também pode acoplar elevadores de carga para receber pallets em outros níveis. Tá? Tem uma diversidade de acessórios que a gente pode incluir no piso intermediário para facilitar a operação. Então, como eu disse, olha, esse azulzinho aqui, ó, cada um dessas peças azuis, cada uma delas, representa então um nível em que a gente vai conseguir andar, que a gente vai conseguir acessar. Então aqui fica a vista frontal desse módulo e aqui a vista lateral do conjunto todo. Note que nós temos aqui os montantes, né? Tem montante menor e montante maior, e no meio deles nós temos aqui os corredores, né? Que vão, como eu falei, ou o piso, né? O piso ou metálico ou o piso de placa de piso wall. Que daí você consegue se deslocar aqui para fazer todo esse trabalho, toda essa operação de picking manual. Trago aqui para vocês um exemplo. Olha só o tamanho desse piso intermediário. Tá? Eu participei desse projeto, foi um projeto incrível, é um piso intermediário aí de 7 níveis, tá? Ele tem 150 metros de comprimento para você ter ideia. É um projeto bem grande mesmo a nível de picking vertical. Então é aquilo que eu falei para vocês, olha, aqui nós temos os corredores, né? Tem os acessórios de segurança aqui, que são os guarda-corpos, e lá dentro nós temos os níveis de armazenagem, tá? Olha a escada de acesso aqui. Então o pessoal quando for trabalhar aqui, eles vão trabalhar com esse picking nesse sentido, né? Dessa maneira que eu falei para vocês. E aqui ainda tem um outro acessório acoplado aqui, né? Que é uma esteira, né? Em forma de caracol que consegue descer a caixa. Então é um projeto bem interessante, tá? Então piso intermediário, ele é um porta-pallet especial, tá? Tem um outro tipo de porta-pallet que o pessoal chama de mini porta-pallets também, que serve para picking manual.
tá? Que é para você armazenar. Então o piso intermediário ele meio que mescla, né, o porta-pallets com o mini porta-pallets. Por quê? Porque ele tem os níveis de armazenagem e os corredores que a gente consegue se deslocar, certo? Olha só que aplicação interessante para a estrutura porta-pallets, né? E o próximo tipo que eu trago para você são os tipos de porta-pallets especiais, tá? Como é configurado um porta-pallet especial? Como eu falei, o porta-pallet que a gente chama de convencional, ele tem 2,30 de frente por 1.000 de profundidade, a estrutura. Quando nós temos que armazenar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse porta-pallets, nós vemos 3 pallets, não é isso? Esses 3 pallets, eles são PBR. Então eles têm, ó, 1.000, 1.000 e 1.000, ou seja, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Então só os 3 juntos já dá 3 metros de frente aí que a estrutura precisaria ter. Mas as folgas operacionais necessárias, regulamentadas pela norma, nos diz o quê? Que a frente desse porta-pallets, então, ele precisa ter 3,70, ou seja, 3.700 milímetros, né? É que na área de engenharia mecânica, né, a gente utiliza muito milímetros, por isso que todas as medidas estão assim, tá, pessoal? Então, olha só, esse configura como um porta-pallet especial, porque ele foge daquela medida convencional que nós já dissemos. Não tem problema nenhum, ele vai ser produzido por módulos, como eu disse, ela é modular, vai formar uma rua, tem bifrontal, tem monofrontal, porém, ele é um porta-pallet especial por conta dessa condição, tá? E aqui ao lado nós temos um outro. Esse é um porta-pallets muito robusto, utilizado aí para armazenar bobinas de aço. Então, olha só, 3.200 de frente, ou seja, 3,20 metros, já fugiu do convencional, certo? Então, outra coisa que vai fugir, com certeza, é pelo peso que vai ser armazenado aí. Se torna um projeto especial. Então, quando for para a engenharia de projeto de algum fabricante de estrutura metálica, de estrutura de armazenagem, todas essas informações são muito importantes e vai se tornar, com certeza, uma estrutura de armazenagem, né? Uma estrutura porta-pallets especial. Trago aqui para vocês a foto, né, da representação dos 2 projetos lá que eu mostrei anteriormente. Então, olha só, esse porta-pallet especial, né, ele tem 3,70 de frente aqui e a profundidade aqui especial também. Note que aqui ele está só com 2 pallets, né, mas ele pode considerar aqui, a gente pode considerar que ele está apto a receber 3 pallets PBR também na vista frontal aí, né, nessa maneira de armazenagem. E aqui ao lado é o porta-pallet bem robusto que eu trouxe para vocês, que armazena, no caso aqui, bobinas de aço, né? Então olha só a diferença, olha o quanto é mais robusta essa estrutura em relação a essa, tá bom? Então isso configura um porta-pallet especial. Para a gente fechar o conceito de porta-pallet especial, então, porta-pallets especiais são esses porta-pallets que fogem aí de pallets PBR, né? Que tem uma dimensão diferente, ou que o peso é excessivo. Aquilo que nós vamos armazenar tem um peso muito maior do que uma estrutura normal, convencional, aí, que suportaria, por exemplo, pallets de 1.200, 1.200 quilos. Se a gente tem um peso excessivo a isso, já se torna uma estrutura especial, tá bom? Então nós falamos aí de porta-pallet convencional, porta-pallet de dupla profundidade, piso intermediário e porta-pallets especiais. Esses são os 4 tipos que eu trouxe para você de porta-pallets, tá? É muito importante a gente conhecer esse tipo de porta-pallets. Acredito que vá somar muito esse conhecimento aí para você nos seus estudos, no seu trabalho, no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Fala aí também se você quer que eu traga mais conteúdo sobre estruturas de armazenagem, né? Projeto, tipos de estrutura, aplicação, tudo isso eu posso trazer para você. Como eu digo, espero que tenha sido muito bom esse conteúdo, que tenha agregado a você. Tá? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha aí, ativar o sininho também para receber todos os nossos novos conteúdos. E eu também quero fazer um convite para você. Quer fazer um curso bacana sobre logística, na área de logística, com certificado reconhecido, com conteúdo muito alinhado com o mercado de trabalho? Acesse o nosso site lá, www.setorlogistico.com.br, que nós estamos sempre, todo mês, lançando cursos novos, como eu já disse, cursos alinhados aí com o mercado de trabalho, focados em evoluir a sua carreira. Tá? Então, até a próxima videoaula, agradeço, um abraço.